Olá, seja bem-vindo à nona videoaula do nosso curso de Geotecnologias aplicada à delimitação de áreas de preservação permanente. Sou o professor Murilo César Lucas, da Unicamp. Pessoal, na aula passada eu expliquei para vocês como calcular um índice chamado NDWI no ambiente QGIS. Agora, nessa videoaula, eu vou mostrar para vocês como que a identificação dos corpos hídricos superficiais a partir desse índice, o NDWI, pode ser útil para delimitar áreas de preservação permanente. Também vou apresentar algumas limitações dessa abordagem. Então vamos lá. Vou abrir aqui o QGIS. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu recomendo fortemente que assista primeiro as videoaulas anteriores, desde a videoaula número 1 até aqui, para entender o passo a passo que nós estamos realizando. Também quero relembrar que as videoaulas, toda essa playlist foi gravada para alunos de graduação ingressantes no curso de Engenharia Ambiental. Então vamos lá. Aqui nós temos o município de Limeira, nossa área de estudo, os rios, e agora eu vou ativar a nossa camada de máscara chamada áreas águas, aquela que a gente criou na videoaula número 8. Então, lembrando que aqui a gente consegue a identificação de um rio, Ribeirão do Pinhal, mas em diversas outras áreas a gente não consegue essa identificação do rio, porque o rio tem uma largura muito estreita, consequentemente uma baixa vazão, e muitos trechos aqui da área urbana de Limeira ele está canalizado. Vou tirar aqui essa máscara, ó. É, ó. Mostrei isso já para vocês também na aula passada. Vamos rever. Olha aqui, por exemplo, ó, esse rio, a gente quase não consegue enxergar ele. Olha só. Aqui nesse ponto não tem mesmo como mais observar o rio, porque foi feita uma canalização enterrada, então o rio está embaixo da superfície, passando embaixo da superfície terrestre. Aí, ó, veja que tem já várias edificações aqui. E ele vai sair aqui, por exemplo, aqui, ó, fluente no rio principal. Esse rio aqui é o Ribeirão do Tatuí. Ok? Então vamos voltar aqui a ativar nossa camada áreas águas. E essa camada é uma camada raster, é uma camada matricial. O que eu vou fazer é transformar essa camada matricial numa camada vetorial. Então os ambientes SIG eles permitem fazer isso. A gente pode transformar uma camada matricial numa camada vetorial e vice-versa. Para fazer isso, eu vou aqui na opção raster, vou aqui em converter, a gente não utilizou ainda essa opção. Eu vou aqui em poligonizar. Entre parênteses está escrito raster para vetor. Se você quiser, por algum motivo, fazer o processo contrário, ou seja, transformar um vetor para um raster, é só utilizar essa opção aqui, chamada rasterizar. Mas a gente vai utilizar poligonizar, essa daqui. Ele vai pedir que a gente entre com uma camada. A nossa camada de entrada vai ser áreas água. Aqui você não mexe em nada. Também não precisa mexer nesse nome. E aqui a gente vai salvar um arquivo. Eu vou chamar de áreas águas vetorizado. Veja que vai sair daqui um arquivo do tipo .shp, um arquivo shapefile. Salvar e vamos rodar. Como a gente tem vários pixels aí nessa imagem, isso pode demorar um pouco. Aqui não demorou tanto, já finalizou. Ele ficou com essa cor vermelha no fundo. Eu vou removê-la, vou em propriedades. Na verdade eu vou clicar aqui, ó, e vou deixar um fundo transparente, ó. E a espessura das linhas, eu vou aumentar um pouco também, vou deixar a linha mais grossa. Deixar para 0.5, aplicar, ok. Pronto. O que vocês estão observando? Que ele vetorizou
aqueles pixels que aparecia na camada áreas águas. Como eu estou com as duas camadas ativas, a gente consegue ver a camada vetorial sobre a camada raster. Aí, ó, dá para ver bem os contornos. Mas se eu desativar, por exemplo, aqui, ó, aí, ó, agora eu consigo ver um pedaço do Ribeirão do Pinhal, ó, todo vetorizado. Olha que legal. Aqui, ó, corpo hídrico também, ó, todo vetorizado. Se eu colocar o Google Satélite em cima e mudar essa cor, talvez um azul mais claro, por exemplo, esse azul. Aí a gente consegue ver como que casou bem a vetorização com corpos hídricos. Aqui eu estou dando um zoom na imagem do Google Satélite, tá? Não são as imagens do Sentinel, não é o nosso mosaico. Mas eu poderia pegar aqui o nosso mosaico, né? A gente tem ele aqui, ó. Aí que bacana, ó. Veja que vetorizou bem onde é o rio. Olha só que legal. Tem até uma região que eu estava observando, um pouco mais para baixo aqui de Limeira. Vou voltar com o Google Satélite. Vou tentar achar ela aqui. É aqui, ó. Não. Tem uma região que ele interrompe a poligonização. Está um pouco lento aqui. Em decorrência de uma ponte que está passando sobre um rio. Mas agora eu estou com um pouco de dificuldade de achar ela aqui. Aqui. Consegui achar. Olha só. Aqui a gente tem o rio. Vou tirar um pouco o zoom. Já é o Rio Piracicaba. Deixa eu ver. Já é o Rio Piracicaba. E aí a gente vem acompanhando a poligonização. E aí tem um lugar aqui que tem só uma ponte sobre o rio. Olha só que interessante. Aqui a gente já não tem mais os polígonos. Por quê? Porque essa região aqui já não representa mais o rio. Então bem bacana, né? Se você colocar o Google Maps, dá para ver os nomes, ó. Rio Piracicaba, tá vendo? Ponte sobre o Rio Piracicaba. Então vamos voltar aqui para o nosso Google Satélite. Tirar um pouco o zoom. Aí. E agora o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar como criar uma área de preservação permanente com base na distância estabelecida pela legislação. Vamos revisar um pouquinho isso? Aqui eu estou abrindo para vocês a lei número 12.651, dia 25 de maio de 2012. Essa lei ela dispõe sobre a proteção de áreas de preservação permanente e outras áreas também, né, como a Amazônia Legal, a Reserva Legal. E aqui mais para baixo, na seção 1, a gente tem o artigo 4 que diz: considera-se área de preservação permanente, APP, seja em áreas rurais ou urbanas, o seguinte: se a largura mínima do rio, do córrego, for de 30 metros, né? Se a largura mínima do rio for menor do que 10 metros, a área de preservação permanente ela tem que ter largura mínima de 30 metros. Se o curso d'água tiver de 10 a 50 metros de largura, a área de preservação permanente deve ter 50 metros. E assim por diante. Conforme a largura do curso d'água aumenta, a APP também aumenta, tanto para a margem esquerda quanto para a margem direita do córrego. Chegando nesse limite aqui, ó, para rios que tenham largura superior a 600 metros, a área de preservação permanente deve ter no mínimo 500 metros de largura para a margem esquerda e para a margem direita ao longo de todo o comprimento do córrego. Tá? Se vocês tiverem mais dúvidas,
Leiam com mais calma aqui, seção 1 da lei, mas de qualquer modo vocês vão ter disciplinas bastante específicas aqui no curso de Engenharia Ambiental, vou ensinar isso para vocês. Vou voltar aqui no QGIS, e aqui a nossa área, tem bastante área aqui para aplicar isso, né? Então eu vou aplicar numa região que é conveniente, ou seja, uma região que eu consegui poligonizar o rio, corpo hídrico superficial. No caso, eu poderia escolher aqui o rio Piracicaba, poderia pegar aqui também, nessa bacia hidrográfica, o Ribeirão do Pinhal. Aí, ó. Eu acho que eu vou fazer exatamente isso, eu vou pegar o Ribeirão do Pinhal, já que eu estou visualizando essa área aqui agora, é uma das bacias hidrográficas que eu entreguei para vocês, e é uma das poucas áreas que é possível utilizar a abordagem que eu vou mostrar agora para delimitar áreas de preservação permanente. Novamente, por quê? Porque é aqui que o rio tem uma largura, vazão, nível de água suficientes para que eu consiga poligonizá-lo, ó. Tá vendo? Em outras regiões isso não é possível, ó. Aqui, por exemplo, não tem como eu aplicar a técnica que eu vou mostrar agora para vocês, ó, porque não foi poligonizado. A imagem do Sentinel não foi suficiente para identificar o rio, tá vendo? Assim como em diversas outras áreas, principalmente nas mais próximas aqui à área urbana, ó. Deixa eu ver se ele conseguiu. E não, ó, tá vendo? É que se eu pegar minha camada áreas água, que é uma camada matricial, ó, não aparece nenhuma cor azul aqui, nenhum pixel em cor azul. Vamos lá, vou pegar aqui essa área, é uma das poucas que dá para fazer isso. Então, eu vou utilizar uma opção chamada Buffer, tá? Para isso eu vou aqui em Vetor, vou aqui em Ferramentas de Geoprocessamento e vou escolher essa primeira opção chamada Buffer. Vou deixar um pouco mais na tela porque a gente não utilizou ainda a ferramenta. Aqui em Buffer ele pede uma camada de entrada. A camada de entrada é sempre uma camada vetorial. Por isso que eu vetorizei a camada chamada áreas águas, que a ferramenta Buffer pede uma camada vetorial. Então eu vou entrar com essa camada, áreas águas vetorizadas. E aqui ele pede uma distância. Essa distância vai ser a distância do buffer. Então nós vamos utilizar algumas medições usando a régua do QGIS para definir a distância e a legislação também. Então assim, aqui nós temos diversos comprimentos e, aliás, ao longo do comprimento nós temos diversas larguras. Vou mostrar para vocês como mede a largura, clicando nessa ferramenta chamada Measure Line. Parece uma régua em cor cinza. Então se eu clicar, me aproximar, né? Clicar, por exemplo, aqui, ó, vai ver que tem uma distância de, perdão, tem uma distância de 256 metros. Agora se eu pegar outra região, por exemplo, aqui, ó, e medir isso com a régua, é onde eu consigo ver, né, na imagem do satélite. Aqui a seção transversal, ó. Aqui já tem 120 metros, uma largura diferente. Aqui nós temos uma outra largura, ó. Tem aqui 114 metros. Perceba que a largura desse rio, ela muda conforme o comprimento do rio. Já aqui ele tem um comprimento muito menor, ó. Aqui a gente tem quase, parece uma formação de um lago, né? E aqui ele já tem um comprimento bem menor, olha só. Ó, aqui ele tem 3 metros.
transversal. Aqui, em geral, ele deve ter essa mesma largura, ó, 3 metros. Minha trena. Tem um pouco mais, ó, 8 metros. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque o correto é a gente fazer o buffer considerando essas diferentes larguras. Nesse curso, eu ainda não pretendo mostrar como fazer isso, quem sabe no futuro eu faça, mas nesse momento a gente vai supor uma única largura de rio e com base nessa largura a gente vai fazer o buffer. Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, essa largura que eu medi aqui nesse trecho, ó, aqui. Vou pegar 3 metros, tá? Vou supor que seja 3 metros, e sendo 3 metros, de acordo com a legislação, ó, cursos d'água que tem menos de 10 metros de largura deve ter 30 metros de APP. Então eu vou fazer um buffer de 30 metros, lembrando que isso é uma aproximação, porque à medida que a largura do rio vai variando, eu devo aumentar ou diminuir a minha área de preservação permanente. Vamos lá, vamos clicar aqui em vetor, ferramentas de geoprocessamento, buffer. A distância que eu vou colocar é 30 metros. Aí. Camada de entrada, áreas, águas vetorizadas. Eu vou chamar aqui de buffer 30m, 30 metros. Notem que vai sair um arquivo vetorial do tipo shapefile. Vou salvar, eu não vou mexer em nada e vou rodar. Ele vai acabar segmentando tudo, pessoal. Então, a gente tem diversos polígonos aqui, nesse arquivo chamado áreas, águas vetorizadas. Isso pode demorar um pouco. Existe uma opção aqui dentro do QGIS de marcar especificamente quais partes do meu arquivo vetorial eu gostaria de fazer o buffer. Eu também não vou mostrar isso aqui. Então ele vai acabar fazendo um buffer tudo. Só que ele vai demorar um pouco para fazer. Vai ficar até um pouco poluído, vamos dar uma olhada. Bastante poluído, né? Já que eu tenho muitos polígonos, eu não consigo ver tudo. Então, vamos ter que fazer a abordagem que eu mencionei agora. Vamos ter que selecionar a nossa área de interesse. Aqui, como ele não pega nada, ó, vou ter que mudar. Vou ter que pegar aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, essa região. Vamos ver aqui, por exemplo, qual que é o comprimento. Vamos dizer aí 100 metros, tá? Aí a legislação diz que entre 50 e 200 metros, a gente tem que ter 100 metros de áreas de preservação permanente. Então, vou usar um buffer de 100 metros dessa vez. E aí eu vou clicar aqui sobre áreas, águas vetorizadas, sobre essa camada. Vou clicar nessa ferramenta aqui, ó, chamada seleção de feições. E vou selecionar uma região aqui só para demonstração, ó. Por exemplo, essa daqui, ó. Tá vendo? Dei um clique, selecionei apenas essa região. Se você segurar o Ctrl do teclado, CTRL, clicar, você vai selecionando outras regiões, ó, tá vendo? Essa daqui tá boa já para a gente fazer a delimitação. Com essa área selecionada, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre áreas, águas vetorizadas. Vou aqui na opção de exportar e vou usar essa segunda opção aqui, ó, salvar a feição selecionada. Como? Clico. O formato do arquivo vai ser o arquivo shapefile. Aí, ó, shapefile. Certifique-se de que o sistema de coordenadas é esse que a gente vem adotando. Vou dar um nome para o arquivo, vou chamar de pedaço Ribeirão do Pinhal.
O restante vocês podem deixar como está, clicar em OK. Ele vai gerar uma nova camada vetorial. Observem que ela está marcada aqui em cor roxa. Vou até desabilitar a camada anterior, não preciso mais dela. E vou mostrar para vocês como delimitar a área de preservação permanente apenas desses polígonos aqui. Então agora a gente vai lá de novo em vetor, ferramentas de geoprocessamento, buffer. Então agora eu vou fazer um buffer de 100 metros. Vou mandar ele dissolver o resultado. Certifique-se de que o arquivo de entrada é o pedaço Ribeirão Pinhal, ou seja, corresponde só à camada vetorial que a gente acabou de criar, essa que está em cor roxa. E vamos salvar como buffer 100 metros. Aí. E vou rodar. Vamos ver o que aconteceu. Pronto. Ele criou um buffer, olha só que bacana. E a gente está supondo aqui, né, feitas as considerações que eu disse, que tudo isso daqui é ou deveria ser área de preservação permanente. Eu vou tirar essa coloração avermelhada e vou deixar só um contorno, talvez em cor amarela o meu contorno, amarelo bem clarinho, assim. Perdão, aqui é o fundo, é o contorno. Aí vou deixar um amarelo. Vou deixar uma cor traçado mais espesso. Vou deixar pontilhado. Vou tirar também essa camada aqui. Isso. E vou tirar essa camada de rios. Ah, que bacana. Então, se a gente considerar uma largura fixa no rio, que é o que eu estou considerando, uma largura fixa aí de uma coisa entre 50 e 200 metros, como diz a legislação, a nossa área de preservação permanente deve ter 100 metros. Aí vocês podem ver que aqui tem algum tipo de plantação, alguma cultura agrícola. Tem algumas regiões que têm área de preservação permanente, outras não têm. Então, se a gente pegar aqui, ó, pegar um pedaço, exemplo, essa, ó, ela tem no mínimo 200 metros. Ou seja, a área de preservação permanente aqui ainda deveria ser maior do que esse buffer que a gente está delimitando. Um pouquinho, pegar esse pedaço aqui, ó, pondo que aqui está bem delimitado as margens. Aqui. Aqui. Aí. Aqui tem no mínimo 100 metros, ou seja, aqui a área de preservação permanente deveria estender até os limites do meu polígono em cor amarela, ó. Mas não está sendo respeitada a legislação. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu mostrei para vocês para rios que têm largura, nível de água, vazão suficiente, como que a gente pode, a partir do índice NDWI, delimitar áreas de preservação permanente. A limitação dessa técnica que eu desenvolvi aqui, ela diz respeito a que eu estou adotando uma largura fixa, tá, para todo o rio. Mas, de novo, a gente deve delimitar a área de preservação permanente de acordo com as variações de largura do rio ao longo do seu comprimento. Obrigado, pessoal. Até a próxima.